Boa, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado ao pessoal da PicPay. Acho que foi uma palestra bem interessante. E agora, seguindo um pouco a nossa trilha, né, eu tiro meu chapéu de mediador e agora venho para o meu papel aqui de palestrante, de entusiasta, falar um pouco sobre as novidades do Delta 4.0. Para a gente começar, né, acho que talvez a grande manchete que eu queria trazer aqui através desse slide é justamente o quanto o Delta hoje, de um ponto de vista de impacto na comunidade, ele tem gerado uma grande relevância, né? Então, se a gente olhar sobre diversos pontos, escalabilidade, popularidade, formato naturalmente aberto, né? Então nosso compromisso com a comunidade open source é algo que continua crescendo. Então aqui acho que muito simples, é o nosso compromisso com isso. Vocês ouviram muito sobre o David Meyer, né? A gente já lançou diversas capacidades analíticas, sempre nesse modelo open source, né? Trabalhando junto com a comunidade, e o Delta é mais uma parte dessa estratégia. Indo um pouco mais à frente, a gente vai falar hoje um pouco desse, né, que na verdade foi o maior release do Delta até o momento. Né? Então, em uma única tacada, essa é o release em si que a gente está soltando mais features. Infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai conseguir passar todos eles, mas a ideia é fazer alguns highlights aqui para algumas features em especial. E para a gente começar, a gente vai falar dessa que é uma feature que foi lançada, na verdade, no Delta 3, mas que, recentemente, foi disponibilizada como GA. Né? Então, para você que é engenheiro de cluster, para você que é administrador de cluster e trabalha, né, nesse mundo de dados há algum tempo, sabe o quão difícil, complexo, problemático é a distribuição dos dados dentro do seu cluster. Então, para quem conhece Hadoop, trabalhava com particionamento estilo Hive, sabe o trabalho que dava isso? E, eventualmente, né, se sofria muito com performance, small files e tantas outras coisas. Isso evoluiu, a Databricks, recentemente não, mas há algum tempo lançou uma arquitetura de Z-ordering, que facilitava e dividia os dados fisicamente, de acordo com um agrupamento que fizesse sentido, mas isso também gerava algumas complicações, se eventualmente mudasse o padrão de consulta. E, mais recentemente, muito na linha e visão de facilitar e descomplicar o uso da plataforma, a gente lançou o Liquid Clustering. Então, de maneira muito simples, a ideia não é entrar no detalhe aqui de como ele funciona, mas Liquid Clustering é uma maneira flexível, adaptável e incremental de se trabalhar com particionamento. E, de maneira prática, a gente consegue observar até 7 vezes mais performance quando comparado com a metodologia anterior, ou as metodologias, na escrita, e até 12 vezes na leitura. Então, acho que esse é o grande ponto aqui do Liquid. Tagear, se vocês tiverem mais dúvidas, procurem os nossos arquitetos, eles vão ter todo o prazer aqui para entrar em detalhes com vocês. Indo para a próxima, também mais uma feature que na verdade foi lançada no Delta 3, mas ficou já recentemente, e é o Delta Lake Uniform. Vocês ouviram o David Meyer falar hoje cedo sobre o que isso significa. Inclusive, ficou difícil para mim, né, convenhamos, porque ele já falou muito bem sobre isso, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, mas ficou difícil. Mas o que é o Delta Lake Uniform? Né? A Databricks também tem uma visão sobre isso. Plataformas de dados, elas são complexas por natureza. Né? Vocês sabem que esse ecossistema é um ecossistema extremamente grande, complexo, e eventualmente decidir quais são as ferramentas e capacidades analíticas por si só já dá um baita trabalho. Delta Lake Uniform, em relação à visão da empresa, a maneira como você armazena os seus arquivos não deveria ser uma preocupação. E como isso se reproduz na prática? De maneira muito simples, grave em Delta e leia no formato que mais fizer sentido para você. Quando a gente fala dos formatos, naturalmente, a gente está trazendo as tecnologias análogas. Então, a gente fala de Apache Hud, a gente fala de Apache Iceberg, e é um pouco dessa dinâmica que o Uniform traz. Mas não é só isso. Né? Acho que para, de certa maneira, sacramentar um pouco dessa visão, nós adquirimos recentemente essa empresa chamada Tabular. E hoje, né, naturalmente, vocês já sabem, né, que a Databricks tem o Delta como um projeto co-criado pelos founders. E a Tabular, né, uma das aquisições que a gente trouxe é justamente Ryan Blue, que é um dos criadores do Apache Iceberg. Então, num futuro próximo, o que vocês podem esperar é que essas tecnologias cada vez mais não tenham diferença, né, para que vocês não tenham que realmente se preocupar com isso. Beleza, passamos a parte do 3.0 e vamos olhar agora um pouco para o futuro. Essa sessão aqui, ou acho que esse ponto aqui específico, também é para você que é engenheiro, para você que é administrador, ou para você que é um data analyst. Né? A gente sabe que trabalhar com dados semi-estruturados é muito complexo. Complexo em que sentido? As informações mudam, os esquemas evoluem. E o pipeline que você fez o deploy hoje, amanhã pode quebrar. Né? Então isso é um problema crônico, né, que vem de muito tempo atrás. E o que a Databricks já tinha disponível no produto para, de certa maneira, facilitar um pouco essa dinâmica? Bom,
a parte de evolução automática de esquemas. Então, durante operações de insert ou merge, você já consegue adicionar automaticamente novas colunas. Isso funciona com tipos complexos também, porém existe uma característica, que é uma característica, na verdade, do Parquet, que é o dado é gravado com um metadado, e o metadado é imutável, o dado que ali está imutável. Logo, o que eventualmente a gente percebe trabalhando com esse tipo de dado, né? Que as informações eventualmente evoluem, né? Então vamos supor que eu tenho uma coluna do tipo int e eventualmente eu passo a receber aquele valor dentro daquele JSON como long. Qual que é o trabalho que eu tinha que fazer? Bom, tinha que eventualmente recriar a tabela, dar um alter table e fazer um projeto de ingestão de novo desde o começo. E aí eu vou atazanar o cara de infraestrutura, eu que sou engenheiro tenho que desenvolver um novo pipeline, tenho que validar eventualmente com uma área de negócio, etc. Então isso é custoso, é complexo. Pensando nisso, o que a Databricks traz é uma nova feature chamada Type Widening. De maneira muito simples e prática, o que o Type Widening faz, né? É basicamente uma reconciliação de dados. Então, supondo que você tem uma determinada tabela com uma coluna do tipo int gravada até hoje, o que é possível fazer com esta nova feature é, o meu campo evoluiu para long. Eu passo a gravar dali para frente as informações como long, e de maneira muito simples, durante uma operação de select, uma seleção, uma leitura, eu vou fazer um cast automaticamente nessa tabela para que eu não tenha que lidar eventualmente com regravar aquela tabela e aquela informação. Então isso facilita muito a vida, né? A gente não tem um retrabalho, acho que é algo bem interessante para quem trabalha nesses desafios. Mas isso é uma parte dos desafios de se trabalhar com dados semi-estruturados. Existe um outro desafio, que é o seguinte, quem trabalha com JSON sabe que existe uma abordagem, ou a abordagem até então era a seguinte, crio uma tabela, campo string, jogo meu JSON inteiro lá dentro, e depois, pego e interpreto aquilo. Super flexível de um lado, super custoso do outro. Seja porque é complexo fazer a interpretação, e para o slide não me deixar mentir, aqui eu trago um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo de um JSON, né? E ao lado direito vocês têm o que seria o método de interpretação dessa informação durante um processo, seja de leitura para gravar o dado, ou depois seja de interpretação durante uma query. Então isso é complexo, pouco performático. Também, na mesma linha, a Databricks entendeu isso, e ela lança uma feature chamada Variant Type, né? O Variant nada mais é do que uma tipagem. Assim como você tem um dado do tipo int, long, Variant é um tipo, e a mudança da abordagem é simples. Em vez de você gravar o seu JSON dentro de uma coluna string e depois ter todo o trabalho de interpretação, na verdade, durante o processo de inserção, essa coluna, ou o back-end em si, vai fazer um processo de conversão desse JSON em duas colunas, perdão. Uma coluna de dados, uma coluna de metadados. E na prática, fica muito mais simples. Então, aqui, exemplo muito simples. Processo de ingestão, tem uma funçãozinha parseJSON, meu campo do tipo eventData, né, o nome do campo. Ele é um campo do tipo variant, e eu estou passando como objeto, ali dentro, o meu JSON inteiro. Não tenho que me preocupar. Ele vai fazer esse processo automático por trás. E durante o processo de seleção, na mesma linha, variant_get, trago a minha coluna, trago a tag que eu quero buscar, o formato de interpretação e a minha cláusula de busca. Bom, mas não é só, né? Acho que assim, facilita muito de um ponto de vista de complexidade, mas traz benefícios que podem ser mensurados até 8 vezes mais no que diz respeito à capacidade de performance, né? Então, assim, facilita a vida de quem desenvolve e traz mais performance para quem usa. Por fim, pessoal, só para não me alongar muito mais, porque a gente está muito em cima, a Identity Columns. Para que serve essa feature? Por que ela é tão importante? Mesma coisa, você que é Data Analyst, você que é engenheiro de dados, você que trabalha com DWs tradicionais e sempre sentiu falta de chaves estrangeiras, chaves primárias, a Databricks traz isso na camada semântica, facilita muito o entendimento, seja por usuários, seja por ferramentas de BI, você consegue trazer todo o correlacionamento de tabelas. E a Identity Columns, para vocês que trabalharam com séries temporais, para vocês que fazem ordenações em tabelas, né, quem não conhece a função row number e etc., a Identity Columns nada mais é do que uma coluna incremental, que é incrementada de maneira automática, para que vocês tenham ordenação. Para quem trabalha com série temporal, pode facilitar muito a dinâmica. Bom, eu já estourei o meu tempo aqui, então só para fazer um wrap-up super rápido, principais features que a gente tocou aqui, Variant, Uniform-GA e Liquid, Identity Columns e Type Widening. Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem saber um pouco mais sobre as outras também, a gente vai estar disponível no Expo. O time Databricks está em peso aqui e a gente está 100% disponível para apoiá-los nessas discussões. Muito obrigado. E esse obrigado ficou legal, hein?